Olá, bem-vindo à Boa Teologia. O tópico de hoje é Cristo, o significado da palavra Cristo. Cristo é o nome grego para Messias. No Antigo Testamento é sabido que os judeus, os israelitas, aguardavam a vinda do Messias, o libertador, aquele que viria cumprir, livrar o povo de Israel da opressão, aquele que viria resgatar o povo de Israel, aquele que viria trazer as promessas, o cumprimento das promessas de Deus, aquele a quem Davi chamou de Senhor. Então, no Antigo Testamento, Messias era aguardado, era aquele que viria reinar sobre o trono de Davi. É aquele que é aguardado e anunciado pelos profetas. Nós vemos isso no capítulo de Daniel, nós vemos a predição do sofrimento do Messias em Isaías, no capítulo 53. Basicamente, todos os profetas falam da vinda de um libertador, ou então falam da bênção futura através do reino de Deus e através do seu Messias. Então a palavra utilizada no Antigo Testamento, ela significa ungido ou ungido. Messias no Antigo Testamento significa o ungido. Então, essa palavra em hebraica, Messia, significa o ungido. No Novo Testamento, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, no momento em que o Império Romano, pós-Império Grego, está tomando conta do mundo conhecido na região da Europa, na região da Palestina, da Ásia Menor. O Império Romano ele tem como língua oficial o latim, porém a língua franca, a língua falada em todo o Império Grego, inclusive por escravos, por mercadores, é o grego. E em grego, a palavra ungido, ela é traduzida como Cristo. Messias, então em grego, vira Christos no grego. Então, por isso que nós vemos no Novo Testamento diversas situações em que as pessoas chamam ou se referem de Jesus de o Cristo. Isso tem importância fundamental para a teologia judaica, para o cumprimento de que havia sido predito pelos profetas. Alguém que se auto-intitulava o Cristo, ou seja, o ungido, era aquele a quem Deus havia prometido. Então, muitas situações Jesus é chamado de o Cristo, ou seja, ele é tratado como aquele que vem cumprir a promessa feita no Antigo Testamento. Ele é um ungido. E o texto que eu quero deixar como o texto referência para isso é a Confissão de Pedro, que está em Mateus 16, de 13 a 17, que diz o seguinte, você pode acompanhar aqui embaixo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse texto é um texto muito importante para a nossa teologia cristã, para o ensino da doutrina de Cristo, a cristologia, que afirma categoricamente que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o ungido, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Essa afirmação é de total importância, fundamental para a teologia cristã. Ou seja, o Antigo Testamento ele encontra ligação, ele encontra cumprimento no Novo Testamento, porque Jesus de Nazaré, Jesus
filho de carpinteiro, Jesus, o carpinteiro que morreu na cruz e que ressuscitou, ele é o ungido prometido no Antigo Testamento pelos profetas, pela lei, é aquele que viria cumprir a lei integralmente. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.